Olá, tudo bem? Eu desejo a todos um excelente dia. Bom, vamos hoje dar continuidade aos assuntos relacionados com a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Meu nome é Modesto Hurtado Ferrer, e o assunto de hoje é um tema extremamente relevante. Vocês, com certeza, já ouviram falar disso. Eu, particularmente, adoro falar de inovação, uso inovação, trabalho com inovação, incorporo inovação no meu dia a dia, é para mim praticamente uma doutrina. Hein? Preparei uma palestra cujo título é Inovação, o caminho para a competitividade. Vem comigo que nós vamos falar agora por que a inovação é importante, quais são as dificuldades que a gente tem para inovar aqui no Brasil. Hein? Vamos mostrar também quais são três elementos fundamentais para que realmente a inovação possa acontecer nas pessoas e nos ambientes onde elas trabalham, né? E depois vou dar algumas dicas de como inovar na prática. Então, vamos começar, né? Todos vocês já devem ter percebido as mudanças que vêm acontecendo nos últimos tempos no mundo, no Brasil, no contexto em que nós estamos. Né? Não preciso entrar nos detalhes de todas as transformações, de todas as mudanças que vêm acontecendo, inclusive ocasionadas mais recentemente pela Covid-19. Então, diante de todas essas mudanças que vem acontecendo, a gente precisa parar para pensar, devemos continuar agindo da mesma forma que a gente vem agindo, diante de determinadas circunstâncias, diante de determinados processos, ou será que a gente deve parar para pensar e analisar assim, não está na hora de mudar? Não está na hora de ver de que forma a gente consegue trabalhar melhor, de que forma a gente consegue aproveitar ao máximo o nosso tempo, de que forma a gente consegue agregar mais valor às nossas vidas? Pois é. Então, se você está se perguntando tudo isso, você já naturalmente começou a perceber que inovar é muito importante. Grandes verdades dos tempos que a gente vive hoje. A primeira grande verdade é que as pessoas elas estão cada vez mais interligadas e dependentes com a tecnologia. Isso para vocês não deve ser nenhuma novidade, até porque veja, por exemplo, a relação que nós mesmos estamos estabelecendo através do uso da tecnologia. Se não fosse a tecnologia hoje em dia, como seriam as nossas vidas? A gente não teria nem como se comunicar. Né? Aquela vontade enorme de dar um abraço nas pessoas, ela continua existindo. Mas o certo é que se não fosse pela tecnologia, nós não conseguiríamos nos comunicar da forma que a gente está comunicando, certo? A tecnologia tem esse lado bom, mas também tem o lado ruim, o lado da dependência. Né? Eu digo que por vezes a gente parece demente digital, porque dificilmente você acorda, hein? E a primeira coisa que você não faz antes de escovar os dentes, hein? Que é um hábito que a gente traz desde criança, hein? É pegar o celular e ver o que está acontecendo, o que rolou nas últimas horas por enquanto você dormia. Temos que tomar também cuidado com esse excesso de dependência da tecnologia. Hein? Uma outra grande verdade é a seguinte: nesse mundo, quem dita o mercado são os consumidores. Vocês perceberam naturalmente como o perfil do consumidor mudou. Hein? O consumidor mudou por quê? Porque o consumidor busca experiências, busca experiência. Aquela ideia de produzir para o consumidor, essa ideia vem perdendo cada vez mais espaço num contexto onde as empresas, as organizações, os negócios, por menor que eles sejam, até grande que eles sejam, eles pensam assim, de que forma eu posso agradar o meu cliente? Não? E aí a tendência seria assim, trazer o cliente para dentro da sua empresa e fazer com ele e não para ele, porque eles buscam experiências. Então, quem está ditando as regras são os consumidores, e quando a gente entende esse recado, a gente precisa entender de que continuar agindo da mesma forma não vai nos permitir entregar experiência, vivências a esses consumidores. Precisamos pensar, mudar a forma de trabalhar, de nos relacionar com eles também. Eu estou mostrando nesse gráfico, não, como foi sendo adotada a tecnologia, não, em ritmo acelerado pelos consumidores ao longo dos anos. Bem na década dos anos 1870, quando foi descoberta a eletricidade, precisamos que um quarto da população americana levasse 46 anos para introduzir a eletricidade nos seus dias a dia. Apenas estamos falando de um quarto da população americana, ok? 46 anos para a eletricidade, depois que foi inventado o telefone, que foi testado e que se entendeu que era um meio de comunicação, 35 anos foi necessário para que um quarto da população americana pudesse se adaptar
e incorporar a tecnologia. A televisão em 1926, 26 anos, hein? Mais recentemente, em 2008, depois que foi desenvolvido o aplicativo na versão mais rudimentária dele, Uber levou 3 anos para que a população americana incorporasse ele nos seus dias a dias. E você pode ter já notado aqui no Brasil também que isso não foi muito diferente, não? Isso está mostrando o quê? Que a gente, como consumidor, conseguiu ao longo do tempo estruturar nosso pensamento, desenvolver nossas percepções ao ponto de precisar menos tempo para nos adequar a uma nova tecnologia do que todo o tempo que levou lá no tempo em que a gente lançou a eletricidade. Isso é extremamente interessante para reforçar o quanto o perfil do consumidor está mudando, ou vem mudando ao longo dos últimos anos. Sim. Na pandemia, tudo se acelerou também, não? Novos negócios estão nascendo dispostos a romper o sedentarismo da indústria tradicional. Isso parece o quê? Isso parece de que novos negócios surgiram para quebrar tudo. E eu estou citando aqui 3 exemplos através dessa tela de fundo. E eu vou apenas falar sobre apenas o WhatsApp, não? Gente, quando eu cheguei aqui no Brasil, em 1998, eu só podia conversar com a minha mãe uma vez por mês. E olha lá, porque às vezes nem mesmo assim eu conseguia. Era bolsista da FAPESP, uma fundação de amparo à pesquisa no estado de São Paulo, não? E não podia me permitir telefonar para ela todos os dias, até porque os DDI internacionais, os DDI que são os códigos utilizados para fazer ligações internacionais, hein? Eles eram super altos naquele tempo. Estamos falando início dos anos 2000, um DDI para Cuba, o minuto de chamada para Cuba podia ser algo em torno de R$3, R$4, e isso quando estava em promoção. Hein? As grandes companhias de telefonia na época eram Embratel, não me lembro mais qual era a outra, não me lembro, Telefônica, não sei, sinceramente nem lembro mais quais eram, sabe por quê? Porque assim que a gente foi evoluindo e esses novos empreendimentos foram sendo utilizados para aproximar as pessoas, hein? Eu simplesmente passei a usar essas novas tecnologias de comunicação. E o que o WhatsApp simplesmente fez? O WhatsApp simplesmente quebrou toda a indústria tradicional de telefonia, entendeu? Simplesmente isso. Quebrou toda a indústria internacional de telefonia, e hoje em dia, por exemplo, a gente não se comunica mais fazendo um DDI, dificilmente isso acontece. Não? Então, isso é um exemplo, não? Tem outros exemplos, depois WhatsApp, Uber, Airbnb, tem tantos outros exemplos, não? E olha, eu vou falar isso para vocês também, que, por exemplo, o contexto que a gente vive hoje na pandemia, não? Estava lendo um artigo alguns dias atrás e eu percebi pelo autor, não? É um autor futurista, não? E ele diz assim que em dezembro de 2020 o mundo vai registrar mais de 200 milhões de desempregados. Né? Putz, quando você olha esse número, você fica assim, abismado, alarmado, aflito, desesperado, angustiado. E eu tenho certeza que vocês já conhecem algum desempregado por causa da pandemia, vocês devo dizer assim, todos nós já devemos conhecer alguém, familiares, amigos. Isso não é novidade para ninguém, ok? Beleza. Imagina se 2% desses 200 milhões de desempregados resolvessem empreender e criarem suas próprias startups. Imagina, então, quantos novos negócios não vão surgir após a pandemia, para quebrar o sedentarismo de todas essas indústrias tradicionais que estão na zona de conforto. Não? Então, esse é outro recado. Uma outra grande verdade é que os ambientes organizacionais estão sofrendo constantes pressões tecnológicas, incorporar a tecnologia. Gente, eu vou falar isso para vocês, a pandemia acelerou tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque antes da pandemia, por exemplo, vamos lá, fiz uma palestra semelhante como esta na ASIG, Associação das Empresas de Joinville, em setembro do ano passado. Eu falava assim para quem estava me assistindo da importância de pensar na transformação digital como algo assim iminentemente importante, sabe, e emergente. As pessoas olhavam para mim e parecia que eu estava viajando na maionese nesse momento. Algumas delas faziam
umas caretas assim, falando assim, esse cara aí está viajando na batatinha, não? E eu falava assim, gente, transformação digital é questão de vida ou morte. Olha, se eu tivesse uma bolinha mágica na minha frente, eu podia falar para ele assim, a minha bolinha mágica está aparecendo aqui que daqui a um ano você vai ter que ter a sua empresa montada em modelo digital de negócio, porque senão você vai morrer. Eu não tinha uma bola mágica na minha frente, eu simplesmente estava falando aquilo que eu vi, aquilo que eu estou vendo, na verdade, aquilo que eu estou acompanhando há muitos anos, sim. Eu vivo outros tempos, entendeu? O meu tempo é 2030, eu viajo muito, assim, virtualmente para ecossistemas de inovação no mundo todo, onde estão sendo testadas, se desenvolvendo tecnologia que vão dominar nos próximos 10 anos. A gente vive um gap muito distante dessa realidade, não? Então, baseado em tudo isso que a gente vê, que está sendo testado, que está dando certo em outros lugares, ecossistemas como, por exemplo, o Vale do Silício, como, por exemplo, Israel, eu posso lhes garantir que a gente realmente precisa se antenar para a inovação, né? Então, transformação digital é um exemplo disso, né? É uma pressão tecnológica que aqui agora, neste momento, na pandemia, se acelerou. Vocês devem ter notado, grandes empresas do setor varejista estão migrando seus modelos de negócio, instaurando-se em grandes plataformas digitais. Já acontecia antes da pandemia de uma maneira muito tímida, mas eu vou falar assim para vocês que eu já usava essa tendência de experimentar, por exemplo, num ambiente loja física, Centauro, Joinville, Shopping Garden. Vou lá um domingo à tarde, experimento os tênis, experimento, ando, sinto eles, coisa que o online não consegue me trazer de experiência, hein? E depois chego em casa e encomendo pelo site, porque pelo site consigo descontos de 10, 20, 30%. O próprio vendedor até incentiva que a gente faça isso através do site, porque o site tem algoritmos que permitem identificar a loja onde você já teve algum contato com o produto, não? E a loja, naturalmente, é um projeto de transformação digital da Rede Centauro, né? Então, as pressões tecnológicas, elas são sempre crescentes no universo corporativo, da grande indústria automotiva, por exemplo, onde eu tenho bastante vivência, hein? Posso lhe dizer assim, que a robotização ela está ganhando cada vez mais espaço, a automação dos processos está cada vez ganhando mais espaço, e aí vem alguns efeitos colaterais que eu vou mostrar na sequência, né? Aqui eu estou mostrando, por exemplo, nessa ilustração, a primeira entrega que foi feita pela Amazon através de clone. Isso aconteceu já em dezembro de 2018. Imagina, de 2018 para cá, quantas coisas já não aconteceram em termos de evolução. As grandes organizações que incorporam as novas tecnologias, elas atingem uma nova classe de consumidor, uma nova classe extremamente. E as organizações que resistem às novas tecnologias perdem cada vez mais mercado e aos poucos elas vão decretar falência. As imagens de fundo, elas sempre são sugestivas. Estou mostrando o case Netflix. Blockbuster é uma grande locadora de vídeos que foi extinta pela Netflix. Se depois vocês quiserem saber mais a respeito desse case, em um outro momento, a gente pode gravar um vídeo sobre o case Netflix. Esses são dados que foram publicados em um ranking anual da revista Forbes. Isso foi em 2017. Em 2017, nem imaginávamos que enfrentaríamos uma pandemia, né? Em 2020. Então, esses dados são baseados na realidade de 2017. E já na época se falava assim, em 10 anos, 40% dos empreendimentos do Fortune 500 irão desaparecer. Fortune 500 é uma associação que reúne as mais importantes e saudáveis empresas americanas, saudáveis financeiramente, não? Então, esses são os reflexos de todas essas transformações que vêm acontecendo. Mas, Modesto, por que tudo isso é importante para entender inovação?
Gente, isso é extremamente importante para eu situá-los na realidade que a gente vive neste momento para provocar a necessidade de inovar. As empresas que continuem, as organizações que continuem, qualquer gente, estou falando de empresa, porque estou falando com potenciais profissionais que irão trabalhar em empresas ou que irão criar suas próprias empresas, futuros engenheiros, né? Beleza, então baseado nisso, estou falando assim, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a organização, qualquer que seja o negócio onde você for trabalhar, você precisa entender que qualquer transformação que acontece no âmbito da tecnologia, você precisa acompanhar e você precisa verificar em que momento, hein? Em que momento e em que grau, em que magnitude isso vai te atingir. Se você não perceber isso, você está cavando o próprio buraco onde você vai sepultar a sua própria empresa. Lembrou que as imagens, tela de fundo, elas representam o sentimento que eu estou querendo mostrar. Tá? Mais reflexos. Reflexo em relação às ocupações. O número de ocupações tradicionais naturalmente vai desaparecer. Mas, Modesto, isso significa que não vão ficar desempregados. Algumas pessoas vão ficar desempregados, mas novas oportunidades vão surgir, gente. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer e já está acontecendo. Esses são dados da Oxford Research de 2017. Igual, pode estar atrasado, pode estar já mofada essa informação, mas não está, não. Se em 2017 nós tínhamos essa realidade, imagina durante e após a pandemia, como que isso vai se acentuar, hein? Isso é extremamente interessante. Eu posso dizer assim que até vocês completarem 34 anos de idade, hein, vocês vão mudar de emprego pelo menos umas 10 vezes. Isso, se você se imagina você concluindo um curso de engenharia com 24 anos de idade, não até completar 34 anos de idade, não, vocês vão mudar de emprego pelo menos umas 10 vezes. Isso dá mais ou menos em média um emprego por ano. Eu posso dizer assim que eu posso estar viajando na maionese, alguns de vocês vão achar que eu estou, que isso está acontecendo comigo, eu posso lhes garantir o seguinte, isso já está acontecendo. Eu não estou viajando na maionese, rapaz. Isso já está acontecendo. Eu conheço alunos meus na UFSC, com os quais eu trabalho, que já mudaram de emprego 3 vezes no mesmo ano. E aí? Então, não é fala de professor que está viajando na maionese, é coisa real que o professor mesmo está experimentando. Então, se liga para isso, não? A forma como nós trabalhamos, com certeza, vai mudar. Aí está o slide que se refere àquilo que eu estava falando em relação a essa estatística, e não foi um invento meu, né? Isso está escrito já em um estudo da ONU de 2016, né? Que mostra que estudantes de hoje vão passar por 10 a 14 empregos até completarem os 14 anos de idade, o que denota um grande problema, a instabilidade do trabalho. Gente, essa instabilidade do trabalho pode ser uma ameaça para os caras como eu, por exemplo, geração X, hein? Para os caras como aquele geração Y, não? Nós somos uma geração onde trabalhar naquilo que a gente se formou era muito importante. O meu sonho era trabalhar como engenheiro e trabalho como engenheiro. E sempre o meu pensamento foi me manter empregado a vida toda fazendo a mesma coisa. Cara, isso não é mais o que está passando pela cabeça da geração de vocês. O que está passando pela cabeça da geração de vocês é o quê? É trabalhar com propósito, com entusiasmo. Professor, vou fazer estágio nesta empresa porque até surgir uma oportunidade naquilo que eu sonho, né? Pelo menos eu vou ganhando experiência em mundo corporativo. Depois que eu estiver no mundo corporativo, depois que eu interagir com esse mundo corporativo, que eu ganhar toda a expertise no mundo corporativo, surge a oportunidade na empresa onde eu posso realizar meu sonho e eu vou para aquele lugar. É isso aí. Mas, Modesto, por que tudo está relacionado com inovação? Cara, porque você precisa entender que você precisa inovar até na sua forma de enxergar a vida. E isso é inovação humana, entendeu?
Esse é um outro assunto fantástico que a gente precisa trazer aqui, inovação humana. A gente precisa inovar nós mesmos, em nós mesmos, para poder, então, chegar a ser um profissional com espírito inovador. Se você for um profissional com espírito inovador na sua vida, na forma como você se relaciona, na forma como você se comunica, é claro que você vai poder conversar melhor com o mundo corporativo que busca gente com espírito inovador. Você me entendeu? Então, quando existe convergência no seu espírito, com o espírito da empresa que busca pessoas inovadoras, não tenho dúvidas que você vai ser uma pessoa competitiva no âmbito dessa empresa. Não? Então, nesse caso, eu posso dizer assim, esses são reflexos que precisamos realmente entender. A partir de agora, a sociedade nunca mais vai ser a mesma. E não vai ser mais mesmo a mesma coisa. Eu não quero usar aqui termos corriqueiros, populares, que as pessoas falam, tipo assim, novo normal. Não, cara, desde sempre a gente já falou que a gente ia ser cada vez mais diferente em função da forma como a tecnologia se está mostrando, em função das vantagens da tecnologia. E eu preciso frisar isso aqui porque uma aula é ciência, tecnologia e sociedade. Vamos analisar os impactos positivos da tecnologia na nossa vida, por exemplo. Em outro momento, vamos falar dos impactos negativos, ok? Beleza? Como desenhar o futuro diante de todas essas incertezas nos novos tempos? Bom, até aqui a gente viu tudo o que vem acontecendo atrelado à tecnologia, quais são as grandes verdades dos seus impactos na sociedade e os seus reflexos. A partir de agora, a gente vai analisar como é que a gente pode desenhar esse futuro diante de todas essas incertezas. Até aqui, a parte número 1 do ciclo de encontros relacionados com inovação. Nos vemos em seguida.